Conheça o lado bom da quarentena, saiba como algumas pessoas estão aproveitando o tempo em casa de forma positiva. Também vamos contar a história de um haitiano que descobriu na costura um meio de sustento. Professores retomam um projeto para contornar a pandemia. Salões de beleza da região utilizam a criatividade para ganhar uma renda extra. E as votações municipais cada vez mais perto. Time do Criciúma retoma suas atividades. E ainda hoje vamos falar sobre cosmetologia natural, o que pode agregar em nossas vidas. Está começando agora mais uma edição do Satic Notícias. Boa noite. Estresse, ansiedade, vontade de não sair da cama. Se essas palavras estão fazendo parte da sua quarentena, anote as dicas da reportagem a seguir e se inspire nos exemplos de pessoas que estão vendo o lado bom do isolamento social. Como você tem lidado com a quarentena? Com estresse, ansiedade, tristeza? Ou você decidiu calçar seus tênis, fazer exercícios, mergulhar na leitura de um livro? O isolamento social despertou vários sentimentos nas pessoas. Causa essa tensão, o nosso lado emocional fica aflorado, é justamente o proibir. Eu não posso fazer tal coisa. Então, quem ia para academia, que é um bem, é saudável, não pôde mais ir. Supermercado restrito, lojas fechadas, gera uma ansiedade muito maior do que já existe normalmente. A pandemia que parecia tão distante do Brasil, agora é um perigo iminente. O vírus começou a se propagar e ganhar espaço em nossa cidade, nosso bairro, e logo veio o cancelamento das aulas, comércio, indústrias, parques, despertando medo e insegurança nas pessoas. No começo da quarentena, quando eu recebi o aviso do cancelamento das aulas, eu fiquei bem preocupada em relação a tudo, como é que seria na volta, com toda a situação, fiquei bem ansiosa. Com todo esse tempo em casa e tendo que sair só quando necessário, tem gente que está se reinventando, aproveitando para se autoconhecer e colocar atividades em dia. E hoje em dia está sendo um aproveitamento muito bom assim, de horário para mim, porque eu estou conseguindo me cuidar mais da minha alimentação e na minha saúde. Não existe fórmula certa para ter uma quarentena mais leve, mas agora dá para reaver os planos e ainda assim esquecer um pouco da pandemia e amenizar os sintomas ruins de estresse e ansiedade. Quando eu recebi a notícia, que a gente ia ter a redução de trabalho na nossa empresa, eu teria um dia de folga durante a semana e horário reduzido. Comecei a voltar mais para o meu estudo, que eu estudei bastante sobre bolsa de valores, ler meus livros, praticar exercícios. Fazer comidas mais saudáveis, se alimentar melhor, cuidar mais de si, fazer exercício mesmo dentro de casa, nem que coloque uma música, dance, coisas que tu não vai ter custo algum. A gente tem que fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, aproveitar esse tempo. E agora o tempo está sobrando. Se tem uma coisa que não dá para mudar, é a situação lá fora. Mas você pode reaver os seus hábitos e procurar o autoconhecimento. Então, agora que essa matéria está chegando ao fim, levante do sofá, aprenda algo novo, ligue para seus amigos, coloque seus estudos em dia. Tire o que não usa para doar. São novos tempos e a solidariedade é um dos principais ingredientes para se aproximar, mesmo estando tão distante. Vale se reinventar, cuidar de si e, consequentemente, do outro. O município de Treviso era o único que ainda não possuía casos confirmados de Covid-19 na região. A cidade já registrou 4 casos e ainda possui 9 em monitoramento. Há também 2 casos suspeitos que aguardam o resultado dos exames. E por meio de um decreto, o Comitê de Contingenciamento do município exigiu o uso obrigatório de máscaras para entrar em estabelecimentos e repartições públicas, assim como andar pelas ruas da cidade. Já pensou dormir apenas 3 horas por dia e ainda assim ser um bom costureiro? Hoje nós vamos te contar a história de um haitiano que com sua máquina de costura tem embelezado muita gente pela região. O haitiano Misek Laurent veio para o Brasil para trabalhar em uma empresa metalúrgica. A primeira parada foi no estado do Acre, onde ficou um mês. Depois, ele veio para Criciúma e mudou de profissão. Virou costureiro. Misek montou seu negócio próprio no centro da cidade. Além de reparos e ajustes em peças de roupa, ele produz conjuntos, vestidos de noiva
e ternos feitos especialmente sob encomenda. Bainha, colocar zipe, fechar as roupas, faz conserto, faz costura, tudo o que parece a gente fez. O haitiano aprendeu a costurar quando ainda era criança. Com o passar dos anos, foi aprimorando as suas habilidades. Agora, produz uma grande variedade de peças. Começou na escola, depois foi terminar com outra pessoa que sabia. Ele começou com o masculino. Então depois a gente começou a trabalhar com minha experiência de fazer feminino e masculino, fazer tudo. Para Misak, o segredo da costura está em saber fazer contas matemáticas. Para cortar um terno, quem não sabe de matemática fica ruim. Porque ali tem divisão, tem multiplicação, tem adição, tem subtração, tem tudo. Por isso, quem não sabe de matemática, não dá para fazer. Como todo bom costureiro, o haitiano é o próprio estilista. Esse que estava pronto comigo, com essa calça, esse é meu. Porque eu não compro roupa pronto. Porque sempre faço essa roupa, não me gusta. É melhor. Porque quando vai gastar para comprar, eu sabe fazer, às vezes não compra. Alda Leonilde conheceu o costureiro na comunidade angolana de Criciúma. Ela encomenda vestidos de gala e outras peças com Misak. Ela é cliente fiel e não larga mão de uma boa costura. Tem a ver comigo, o estilo de coisas que ele faz, as roupas, os modelos, e eu apresento para ele alguns estilos que ele faz perfeitamente. Eu digo que eu sempre falo para ele que tu és perfeito, mas aqui então ele tem aquela toda a dedicação no trabalho que ele faz, então ele tem o meu respeito. Mesmo com a pandemia, um projeto da Secretaria Municipal de Educação de Criciúma foi retomado. Para melhorar o desempenho de estudantes no Prêmio ASIC de Matemática, um grupo de professores municipais voltou a gravar vídeos com explicações das questões dos prêmios anteriores. Assim ficou mais fácil estudar para o próximo concurso. A primeira edição das provas do Prêmio ASIC de Matemática foi realizada em 2014 com alunos do 5º ano do município de Criciúma. Na época, uma pedagoga solicitou que fosse divulgado, além do gabarito com as respostas, a explicação de cada questão. Os professores de matemática realizaram um movimento e gravaram as soluções. Este foi o início de uma ação que resultou em um banco com aproximadamente 60 questões. Olá pessoal, nós vamos resolver agora a questão número 11 do Prêmio ASIC de Matemática 2018, questão que está na prova do 8º ano. 15 professores que atuam nos clubes de matemática voltaram a gravar os vídeos explicando as soluções de questões do 8º e 9º ano. O trabalho está disponível no YouTube como fonte de pesquisa para professores e alunos interessados em estudar e se preparar para a próxima edição. O professor Lucas Barchinski, membro da equipe que elabora as provas, considera importante oferecer ferramentas de resolução que abordem a criatividade e conteúdos não explorados com detalhes em sala de aula. Então, a partir do momento que o aluno começa a resolver essas questões da primeira fase, né, ele vai ganhando mais segurança, né, e vai ganhando também novos caminhos para a sua criatividade, certo? Então, a resolução das questões tem essa importância fundamental, que é, né, dar para o aluno as ferramentas necessárias, principalmente daquelas questões que abordam criatividade, que abordam conteúdos que de repente a gente não consegue trabalhar com tanto detalhe na sala de aula, né, e as questões olímpicas em geral. A professora Ana Paula Colonete Martins conta que passou por dificuldades em lidar com o vídeo. Fase superada com muita criatividade. A questão que eu escolhi foi uma questão que falava sobre os movimentos de uma peça de xadrez, né, no tabuleiro. E o que eu fiz? Eu tinha um tabuleiro de xadrez em casa, então eu peguei esse tabuleiro, coloquei as alternativas ali que solicitava e tal. E o desafio maior era conseguir gravar e ao mesmo tempo explicar e não sair do foco, né? Tanto da explicação quanto do celular. Em 2019, mais de 17.500 estudantes das redes municipais, estaduais e particulares de 8 municípios realizaram as provas.
Novas ações estavam sendo tomadas para 2020 quando aconteceu um imprevisto. Aconteceu então a pandemia, em virtude do Covid-19, e veio a quarentena. Então até agora, né, estamos todo mundo em casa, né, como diz a campanha, torcendo para que tudo dê certo, que não inviabilize o prêmio ainda este ano e que todos possam participar de forma ativa e muito responsável, como sempre participar. Aprender nunca é demais, né? E quem quiser conhecer esse banco de questões criado pelos professores, pode acessar o site www.criciúma.sc.gov.br. E daqui a pouco você vai conferir aqui no nosso telejornal. Salões estão sendo mais criativos em meio à pandemia. A previsão do tempo para esta semana. A estreia também do nosso quadro Eleições em Foco. Você já ouviu falar sobre os caminhos de Alice? Então não perca nosso próximo bloco. Com a pandemia do novo coronavírus, salões de beleza e barbearias ficaram fechados mais de 40 dias. Os serviços eram considerados não essenciais pelo governo. Neste período, o jeito foi usar da criatividade para poder fortalecer a renda mensal. No início da pandemia, os proprietários de salões de beleza e barbearia tiveram que se reinventar. Com as portas fechadas, o jeito foi partir para as promoções. A ideia foi utilizar as mídias sociais para divulgar o voucher, ou melhor, baixar o preço e dar o crédito ao consumidor. Neste salão, por exemplo, fazer mechas no cabelo passou de R$ 130 para R$ 90, medida válida por apenas 10 dias. Devido às contas continuarem chegando no nosso espaço, nos salões de beleza, a gente teve a iniciativa de criar esse voucher, né, que são uma venda de serviço antecipado. Então a cliente comprou o serviço, mas ela fez somente agora que o salão está aberto, né? Então ela garantiu o seu serviço e a gente conseguiu garantir o dinheiro antecipado. O momento foi propício para um ajudar ao outro. Com a novidade do Salão do Léo, a Flávia conseguiu ajudar o cabeleireiro e ainda arrumar os cabelos com um preço bem camarada. A novidade foi ótima, pelo momento foi bem propício, assim, um ajudou ao outro, consegui ajudar o cabeleireiro e assim consegui arrumar o cabelo, né, fazer o que eu gostaria de fazer com um precinho bem bom, acessível. E consegui também, né, fazer uma propaganda, porque o preço foi bem bom, consegui trazer mais cliente, deu para trazer mais pessoas para o salão e ajudar também nesse momento tão difícil. Há quase um mês fechados, essa foi a alternativa encontrada para não encerrar os negócios. E para alívio dos comerciantes, alguns serviços foram liberados, mas mudanças precisaram acontecer dentro dos estabelecimentos. Máscaras, álcool em gel e muita empatia e colaboração. Tudo isso para garantir um atendimento eficaz e principalmente com segurança. Estes são itens essenciais que não podem faltar nos estabelecimentos. Na barbearia do Zé, no centro de Treviso, não adianta insistir. Quem estiver sem máscara, não entra. A gente teve que fazer algumas alterações, né? Tivemos que usar máscara obrigatoriamente, nós barbeiros, e quanto aos clientes também que chegam, a gente está incentivando o uso, a higienização do ambiente, a gente teve que fazer com muito mais capricho, a colocação do álcool em gel à disposição dos clientes, e a gente está usando o tempo todo também. As precauções precisam ser em conjunto, senão de nada adianta. Sinceramente, eu não gosto muito da máscara, mas eu entendo bem o que ela faz. Ela se tornou meio ruim porque ela atrapalha um pouco a nossa respiração. Mas, conta disso, ela traz a nossa proteção, né? Então, a gente se adapta devagarinho. E chegou a hora de tirar as jaquetas do guarda-roupa e começar a usá-las, hein? Para quem gosta de dias quentes, pode dar seu tchauzinho ou adeus, né? O frio está chegando na região sul. A expectativa é para que uma frente fria comece a chegar no estado de Santa Catarina. E nós vamos conferir agora na previsão do tempo com a repórter Thaís Borges. O inverno já vai tomando seu lugar por conta de uma frente fria que está chegando ao sul do estado de Santa Catarina.
A semana começa quente, com os termômetros marcando 30 graus na terça-feira e 31 na quarta-feira. Já na quinta, as temperaturas despencam, chegando a 11 graus com chance de chuva. Já na sexta e no sábado, a previsão do tempo é de chuva com temperaturas mínimas de 6 graus. Voltamos aos estúdios. Portar o celular, usar adesivo do candidato, levar um apito, o que é permitido ou proibido na hora da votação? A partir de hoje, você ficará por dentro das eleições municipais 2020 com o nosso quadro Eleições em Foco. Este ano vai ter as eleições municipais. E é normal que alguns eleitores tenham seus candidatos preferidos e queiram fazer campanhas para eles. Mas para não cometer imprudências, é necessário seguir algumas regras no dia da votação. O porte de celulares, filmadoras, máquinas fotográficas, objetos que comprometam o sigilo da votação são proibidos de levar na urna. Então, não rola aquela selfie votando. Do início até o fim da votação, é proibido o trânsito de veículos plotados com campanha eleitoral perto dos locais de votação. A aglomeração de pessoas com roupas padronizadas, por exemplo, vestindo tudo a mesma cor, não é permitida, e nem pensar em juntar a galera e sair distribuindo camiseta por aí. Qualquer caracterização de manifestação não é permitida, seja ela coletiva ou barulhenta. Então, vamos deixar a vuvuzela para a Copa do Mundo. Não faça nenhuma abordagem, aliciamento ou utilização de métodos persuasivos, como tentar convencer alguém a mudar o seu voto. E se você ver alguém fazendo isso, chame uma autoridade, que vai dar ruim. Mas se você está se perguntando, como então eu vou manifestar apoio ao meu candidato? Eu te respondo agora. Vale usar camiseta, adesivo, broche, até levar uma bandeira, desde que você esteja sozinho e sem fazer barulho. Fique atento a essas regrinhas para uma eleição tranquila. E claro, pense bem em quem votar. O poder de eleger os políticos está nas suas mãos. Para quem gostou, o quadro Eleições em Foco vai ser realizado uma vez por semana até meados das eleições. E o Criciúma voltou às atividades visando o retorno ao campeonato catarinense. Enquanto a maioria dos campeonatos ainda continuam suspensos no Brasil, Santa Catarina é o segundo estado a voltar suas atividades no futebol. O primeiro foi o Rio de Janeiro. E o Criciúma, que está há mais de 3 meses sem entrar em campo, segue a preparação para retornar aos gramados no campeonato catarinense. No último jogo do Tigre, uma vitória fora de casa. E agora, na nova fase do campeonato, o tricolor irá enfrentar o Marcílio Dias no dia 8, dentro de casa pelo mata-mata. As preparações no Tigre estão seguindo as recomendações contra o Covid-19. Todo o elenco e comissão técnica foram testados e ninguém teve resultado positivo para o novo vírus. E por falar em Criciúma, com o seu retorno aos campos de futebol, chegou a hora de nós comentarmos sobre este fato com o comentarista esportivo Edson Padoim. Edson, foi a melhor opção? Será esse retorno do Criciúma aos campos? Pois então, Eduardo, o que me preocupa é a demora que o Criciúma teve para voltar aos treinos. Enquanto o Criciúma voltou apenas na última quarta-feira, no dia 17, depois de realizar vários testes de Covid-19 em jogadores, comissão técnica e dirigentes, o Criciúma demorou para voltar a jogar, a treinar no seu CT. Outros times já treinavam desde a metade de maio, como Figueirense, Avaí, Chapecoense, Brusque, Juventus e Joinville. Esses times todos já estão muito mais preparados fisicamente, ao invés do Criciúma, que voltou apenas há uma semana. O jogo de reestreia vai ser no dia 8 de julho, contra o Marcílio Dias. O Marcílio Dias não voltou a treinar também no meio de maio, voltou a treinar há pouco tempo, mas mesmo assim, o Criciúma, se passar das quartas de finais, vai pegar uma equipe que vai estar mais preparada fisicamente, e a gente volta isso lá no começo do ano. No começo do ano, Cavalo, treinador do Criciúma, reclamava muito da questão do pouco tempo que ele teve para realizar o treinamento durante a pré-temporada. Essa pré-temporada vai se voltar agora para o começo da temporada do Catarinense, nessa retomada. Então o Criciúma vai ter uma nova pré-temporada. E isso o Cavalo possivelmente vai reclamar de novo dessa falta de tempo que ele teve para treinar a equipe. Hoje, a Federação Catarinense de Futebol
teve uma reunião com os dirigentes, o Rubens Angelotti, presidente da federação, teve uma reunião e decretou algumas diretrizes. Os elencos terão que ter um limite de 33 pessoas entre comissão técnica e jogadores, não poderá passar desse nível, e os portadores de mais de 60 anos de idade não poderão estar trabalhando nas equipes de futebol. Então, essas diretrizes terão que ser seguidas para a volta do Campeonato Catarinense no dia 8 de julho. Eduardo, Maria Alice. E que esse retorno traga muitas vitórias para o Tigre. Obrigada, Edson. Não é de hoje que nós, seres humanos, estamos tentando entrar novamente em contato com a natureza. A proposta de Danilo, estudioso de plantas, é exatamente essa, só que por meio da cosmetologia natural. Dani, mais conhecido como Danilo, é um amante e pesquisador das plantas. Conseguiu externar essa paixão nos seus produtos naturais. Ele produz sabonetes, shampoos em barra, tônicos faciais, mousse hidratante e até perfume. Está nutrindo o teu corpo de alguma maneira também, pelo fato de não estar colocando determinadas substâncias no teu organismo. A fabricação de Danilo é totalmente livre de glúten, corantes e essências sintéticas. O produto é destinado àqueles que valorizam um cuidado especial e que apreciam a natureza na sua origem. É aqui no jardim desta casa que Danilo possui algumas plantas da qual extrai óleos essenciais. Além de manjericão, ele planta também pitanga, manjerona, cravo, alpineia e mimo do Brasil. Dependendo da planta, Danilo consegue aproveitar de 10 a 30 ml de essência a partir de 100 litros de água e plantas compactados. Ele faz a extração dos óleos em um processo chamado de decantação. Hoje eu produzo aproximadamente em torno de 12 óleos essenciais diferentes, entre plantas que dão flores, folhas ou raízes. Há carinho e dedicação individual desde o processo da germinação de uma planta, da regagem, da vigia diária nos estudos e da finalização do produto. Tudo em uma ordem não automatizada, o que torna o resultado único. Sou cliente desde o início. Eu utilizo praticamente todos, né? O sabonete eu utilizo um tônico facial, que é muito bom também, eu utilizo ele. Além dos cosméticos naturais, ele está apostando nos colares de miçangas e em difusores de ambiente. E pensando na sustentabilidade e na sua proposta, Danilo recicla as embalagens de seus produtos usando folhas de bananeira. Elas são feitas com papel reciclado e faço um revestimento orgânico. E ela vai ficar com essa textura. As pessoas também têm por hábito fazer o quê? Comprar o produto e me devolver a embalagem. Né? Tem essa vantagem também. Me poupa serviço, tempo. Independente do trabalho árduo, a recompensação que Danilo sente é uma consequência da dedicação que exerce. Apesar de mais trabalhoso, mas por incrível que pareça, é muito mais gostoso. E nós agora vamos conhecer uma história para lá de especial. O Caminho de Alice, uma trilha em Treviso que tem como proposta resgatar a história de uma mulher de muita fé, que viveu quase toda a sua vida na comunidade de Rio Ferreira. Nesta casa centenária da comunidade Rio Ferreira, em Treviso, morou Alice Tasca Simolim, uma mulher de muita fé que cumpriu uma promessa de rezar o terço na Gruta Nossa Senhora de Lourdes todos os dias, durante 7 anos. Promessa que cumpriu rigorosamente porque não queria correr o risco de interromper e ter que recomeçar. A fé de Alice ia além das rezas na gruta. No caminho de casa até a roça, ela exercitava sua fé enquanto caminhava. Este cesto pesa aproximadamente 16 quilos. Nele, Alice colocava polenta, queijo, pão, batata doce e também 2 garrafas de café com leite para levar para o marido e para os filhos que estavam trabalhando na roça. Alice nasceu em 1925 e morou na comunidade até a data de seu falecimento em 2001. Foi casada com Silvio Simolim e teve 3 filhos, Décio, Antônio e Lúcia.
Quando perguntavam para a mãe por que ela rezava tanto, ouviam como resposta: estou rezando pelos antepassados, por vocês, pelos netos e bisnetos, para que sejam do bem. Daí para frente, rezem vocês. A gente não sabe o motivo desta promessa. Aqui estão o lencinho que era o lencinho dela, eu lavei essa semana, com os 20 grãozinhos de milho aqui, que ela ia para rezar o terço. Claro que o milho não é da época. E esses eram os tercinhos velhos que eu achei dentro das coisas após que ela faleceu dela. Ela tirou do pescoço na UTI e me deu. Ela disse: agora continua, tenha fé e força e diga isso para todos que tu puder. E cuida muito bem dos teus irmãos e da família. Com a proposta de valorizar pessoas que fizeram parte da vida e da história de Treviso, a vereadora Juceni Pagani Ferreira, em 2010, fez um projeto de lei. O trecho da rua entre a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e a Capela de Nossa Senhora do Caravaggio, na comunidade Rio Ferreira, passou a se chamar de Rua Caminho de Alice. Eu fiz esse projeto de lei por considerar, por respeitar, por admirar muito a dona Alice. Teve uma promessa que ela levou 7 anos para cumprir e ela alcançou graças que a gente sabe. Temos que valorizar, né, nossos imigrantes, as pessoas que contribuíram muito para o crescimento do nosso município. O presidente do Instituto Aloata, Paulo Cadalora, é um dos organizadores do Caminho de Alice e também de outras trilhas temáticas como Memórias de São Pedro em Siderópolis e Caminhantes do Sol, que na última edição passou pela Casa de Pedras de Nova Veneza. Tenta trazer não só as caminhadas contemplativas pela natureza, mas a gente sabe que onde existem esses ambientes, existem comunidades, e essas comunidades têm história, têm cultura, né? E isso acaba muitas vezes se perdendo, as pessoas acabam esquecendo isso. Então, assim, a gente tenta criar alguns eventos para resgatar essas histórias. E nós vamos ficando por aqui hoje. Tenha uma excelente noite, esperando que você tenha gostado do nosso telejornal, né, Maria? É isso aí, Eduardo. E lembrando, pessoal, para evitar sair de casa e usar a máscara sempre que necessário. Tenha uma boa noite, até mais. Tchau!